Então, o Natal, querido, é uma data que a gente comemora, mas que não veio do princípio dos cristãos genuínos, os verdadeiros cristãos, a igreja primitiva. Resumindo, o Natal foi a partir de Constantino, que se converte ao cristianismo no ano 325, ele traz os costumes pagãos que ele tinha de sua religião antiga, e uma delas, o deus Mitra, o deus Sol, nasceu no dia 25 de dezembro, e eles trouxeram essa comemoração para dizer também sobre Jesus, para fazer essa fusão. E no quarto século, isso ficou oficializado pela Igreja Romana, Igreja Católica Romana. Ficou oficializado. Mas é uma coisa da agora, não é uma coisa de início. Jesus nunca nasceu em dezembro, Jesus nasceu em outubro. Então, há algo estranho numa comemoração que não existe, que não era comemorado. Por isso, como eu estava dizendo, que o Natal é tão distorcido, né? Famílias que nunca visitam a outra, no Natal visitam. Há um senso de piedade, sabe, de coisa tão... É incrível. Nunca visita a pessoa, quando é Natal visita. Eu acho uma falsidade, hipocrisia, né? Devia ser unir sempre com a família. Outra coisa, os ricos ficam cada vez mais ricos, e como? Vendem produto, que não é brincadeira. Os da classe média, coitados, se endividam mais ainda, que não eram para gastar, porque janeiro tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, tem que pagar um monte de coisa, né? Mas não, por colégio, escola, enfim, um monte de coisa. E eles se endividam logo em dezembro. Para quê? Para que fique no vermelho pro resto do ano. Quer dizer, a coisa já é muito estranha o Natal, né? E dentro do Natal existe um monte de coisas que são pagãs. Por exemplo, a árvore de Natal. Nimrod foi o fundador da Babilônia. Esse Nimrod, ele era tão doido que ele casou com a mãe. Casou com a mãe. Quando ele morreu, a mãe criou a reencarnação. Disse que o filho da Tammuz era o Nimrod. Começa tudo errado, né? E disse que deveriam, no aniversário do Nimrod, ter uma festividade e trazer presentes. Então todo mundo era para fazer uma árvore e entregar os presentes. De onde é que vem a árvore de Natal? Do costume de Nimrod da Babilônia. Ou seja, fazia a árvore, você viu a árvore de Natal como é? Bota os presentes, né? Né? A árvore de Natal, a origem é pagã. A festividade natalina, a origem é pagã. Enfim, se eu for aqui, eu vou me estender, porque nós não estamos interessados também muito nisso, não. Porque toda igreja que eu vou pregar, que eu vou pastorear, eu ensino tanto sobre a Páscoa, tanto sobre o Natal. Mas hoje eu não estou muito afim de falar desse detalhe de história. Está aqui, ó, o material está aqui para dizer que eu estou enrolando. Está aqui o material, não estou afim, não. Eu queria que a gente pegasse o lado bom do Natal. Amém? O que podemos aprender, o verdadeiro sentido de um momento bonito também, mas que vocês precisam saber que não existe biblicamente, que a igreja tem que aprender o que é certo. Não existe. Amém? Amém. Agora, já que existe essa comemoração e todo mundo se reúne, eu também me reúno. Eu me reuni com a família ontem, né? Porque às vezes é meio delicado, a família reúne, tem sua tradição, e a gente, não, eu sou, eu sei mais de todo mundo. Não, vai, né? Se junta, ora, sabe? Fica com eles. E nós ficamos, e foi muito bom, muito gostoso, fiz uma oração, e sempre é bom estar com a família. Agora que não seja só no Natal, diga glória a Deus. Que sempre seja assim. Eu coloquei no Facebook que a Manancial, graças a Deus, é uma igreja que comemora o Natal todo dia. Porque todo dia está ajudando os povos, né? Todo dia, todo mês, o Ministério de Missões, o social, tudo, o movimento social tem trabalho, todo mês tem trabalho por necessidade. Então é Natal. É Natal. Que mal. Né? Uma maravilha que é Manancial. Um eterno Natal. A barriga já tem. Já vem a rebote. Amém, queridos? Então, mas nós queremos ver o lado bom da coisa. Queria chamar a Edna, que é o lado que nós queremos passar para vocês do Natal. O lado que a gente queria que guardasse no coração de vocês. Amém? Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, porque o Natal é uma data bonita, embora a gente aprendeu que ela não tem inspiração na Bíblia, que ela não provém da Bíblia Sagrada, mas que nós, por estar vivendo num país que comemora, e que todos comemoram, a gente vê o lado bom da coisa.
e queremos aplicar o nosso coração nesta noite. Que o Senhor unge, venha ungir, capacitar a Edna e eu para falar somente aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem não tem costume de falar, né, gente, muito como eu, e o ventinho aqui não ajuda muito, mas eu vou tentar com a graça e a misericórdia do Senhor, né? Ele nasceu para transformar o mundo, transformar as nossas vidas e nos dar uma nova chance, vida nova. Amém, queridos? Nós devemos realmente nascer de novo e termos uma vida nova. Foi por isso que Jesus nasceu. Por isso que o Senhor Deus mandou o seu único Filho para morrer por nós, para nos salvar. E eu queria compartilhar com vocês de como o Senhor, Ele quer se relacionar conosco, né? Como Ele deseja se relacionar conosco. E eu estava parando para pensar esses dias, e o Senhor falou primeiro ao meu coração, porque não adianta a gente falar uma coisa que a gente não vive. A gente não tem autoridade para falar aquilo que a gente não vivencia. A gente tem que falar o que realmente a gente vive, o que o Senhor tem falado aos nossos corações. E Ele falou primeiro ao meu coração. Quantas vezes eu queria que você refletisse, eu queria pedir às crianças que fossem para o culto. A Vanessa ensaiou com algumas meninas e eu esqueci de chamá-las. Então, no final, viu, Vanessa? Vocês vão se apresentar, me lembrem. Que eu também sou esquecida, viu, gente? Faz parte. Então, queridos, quantas vezes... Não vão dormir não, viu? Pelo amor de Deus. Quantas vezes o Senhor, Ele tem falado conosco, né? Como eu falei no início, desde o início do culto, o louvor, a ministração, as orações, cada pessoa que veio aqui, o Fábio não sabia o que eu ia falar, nem ele, eu sabia mais ou menos, né? Mas eu não entrei muito em detalhes. E tudo o que foi dito aqui já foi só confirmando o que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Quantas vezes o Senhor nos diz: eu estou contigo, eu sou o teu Deus, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O Senhor está dizendo para você nesta noite: se você buscá-lo, você vai encontrar. Queridos? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Ele nasceu, Ele morreu, tudo que Ele fez foi por nós, para termos intimidade. Não dá para dizer que ama o Senhor, que o adora e não ter intimidade. É a mesma coisa da gente conviver, várias pessoas, uma família, e não ter intimidade um com o outro, não conversar, não ter diálogo. Que relacionamento é esse? Então, do mesmo jeito é com o nosso Deus. Não tem como a gente dizer que ama o Senhor, não ler a palavra, não orar, não buscar o Senhor. E Ele está dizendo para você nesta noite: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Se abrir a porta do teu coração, eu entrarei e farei morada. Se você abrir, o Senhor está batendo nesta noite. Não é só para você que não conhece ainda a palavra de Deus, não é para você que conhece, que está acomodado, que está dormindo espiritualmente. O Senhor está falando: se você abrir a porta do teu coração, se você deixar o Senhor entrar, o Senhor fazer morada. O que é que a palavra de Deus diz? Que o nosso corpo é o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo, ele habita onde há contendas, brigas, ódio, rancor, amargura, falta de perdão? Vocês acham, queridos? Respondam. Vocês acham que o Espírito Santo, ele habita? Não. Então vamos ver, querido, como está o nosso coração. Então abra a porta do teu coração, que o Senhor, Ele quer entrar e fazer morada. Ele diz também: se passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Eu vou, mas não vos deixarei órfão. Deixarei o Espírito Santo para interceder por nós. O Senhor
Senhor foi, mas Ele disse que não nos deixaria só. Ele deixaria o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Ele intercede por nós. Então, o Senhor, aqui foi só alguns versículos, que eu nem coloquei referências, né? Mas eu sei que vocês conhecem esses versículos, que o Senhor, Ele está falando que Ele quer se relacionar, Ele quer ter intimidade, né? Que nesse ano de 2012, a partir de hoje, não espere nem para 2012, que você comece a buscar. Querido, a gente vê irmãos que não lê a palavra do Senhor, que não busca, né? Que tem tempo para tudo. Tudo a pessoa tem tempo, mas não tem tempo para se alimentar espiritualmente. E o Senhor, Ele faz de tudo para chamar a nossa atenção, mas muitas vezes nós só o buscamos quando nós quebramos a cara, quando nós estamos em apuros, né? Senhor, a gente quando quer tomar uma decisão, a gente não pede a opinião do Senhor. A gente não olha e pergunta se é da vontade dele. Depois que você quebrou aqui, eu estou inclusa, que a gente quebra a cara, que a gente se decepciona, né? Que acontece as coisas, aí é que a gente vai lembrar do Senhor. Ah, Senhor, me ajuda. E o Senhor é tão misericordioso que Ele nos ajuda, né? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, ele era falho como nós somos, mas ele se quebrantava diante do Senhor, ele se arrependia de coração, né? A gente erra, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor Jesus. Mas a gente precisa se arrepender de todo o nosso coração, né? Como o filho pródigo, que ele não pediu a opinião do pai, pegou tudo que tinha, quis a herança dele, foi para o mundo, gastou tudo que lhe pertencia. Depois que viu que o mundo não tinha nada para oferecer, ele voltou e se arrependeu e pediu perdão ao pai dele, né? E o pai dele o perdoou. Amém, Érica e Alegna? O papo estava bom. Então, queridos, vamos ter um coração quebrantado. O Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores, né? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Às vezes eu parei para pensar, e falando de mim mesma, que nós às vezes estamos como os religiosos, né? Que passa a semana, quando a gente vem ao culto, tira a poeirinha da nossa Bíblia, cheia de aranha, aí a gente vem ao... Dormiu, Sérgio? Sérgio, tu não dorme? Não, eu estava em alfa. Eu vou ficar aqui olhando para ti. Então, queridos, o que é que a gente faz? Tira a poeirinha da Bíblia, sacode, tira a cheinha de aranha, aí vem pro culto, aí você ouve, como eu falei naquele dia, na segunda você nem lembra mais do que foi que você ouviu, aí passa a semana todinha, você de novo, a mesma coisa. A gente encontra tempo para passar 2, 3 horas de frente para a televisão assistindo uma novela que não tem nada para edificar. Eu digo isso porque eu já passei, eu contei na terça-feira para os irmãos, eu vou dizer, mas vocês não vão rir, viu, gente? Mas é uma coisa, mas isso faz muito tempo, ó. Jesus já fez a obra, Jesus já transformou, glória a Deus, que Ele fez muita coisa na minha vida. Logo no início, quando a gente era da presbiteriana, muitos anos atrás, os irmãos dos jovens, né, iam lá para casa, sempre frequentaram a nossa casa. A gente era recém-casada, eu doida para assistir as novelas, era as novelas mexicanas, e eu supersticiosa, não sei se vocês já ouviram falar, e eu colocava a vassoura na porta, que era para os irmãos irem embora para me assistir a novela. Gente, que coisa feia, né? Graças a Deus que o Senhor me libertou. Então não perca tempo, queridos. Você diz, mas eu não tenho tempo para ler a palavra do Senhor. Eu não tenho tempo para orar. Tu corre, não dá mesmo. Mas como eu falei, você passa 3 horas na internet. A internet tem coisa boa? Tem. Na TV tem algumas coisas, pouquinhas, mas tem. Mas tem tantos livros, né? Filmes.
Tem tantas coisas que podem nos ajudar a edificar as nossas vidas, e a gente fica alimentando a nossa carne, ao invés de alimentarmos o nosso espírito, a gente fica alimentando a nossa carne. Às vezes você tem uma fraqueza naquela área, e no lugar de você fugir, você faz alimentar mais. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O vento. Então, queridos, vamos ver como nós estamos nos alimentando, né? Se a gente está alimentando a nossa carne ou o nosso espírito. Quando eu falo de carne, eu não falo do físico, né? A gente tem que cuidar do nosso físico, mas eu estou falando dos desejos da carne. Então, eu creio que vocês estão entendendo. Então, queridos, não vamos criar barreiras, obstáculos para ler a palavra do Senhor, né? Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a carta do Senhor. Instruções de Deus, nós temos na palavra de Deus resposta para tudo. Pai, filho, marido, mulher, empregados, patrões, tudo que você imaginar, você tem resposta. A palavra de Deus diz que o homem peca por não conhecer a palavra de Deus. Nós pecamos, nós que estamos aqui hoje, nós pecamos. Muitos de nós temos rancores, mágoas, somos amargurados, tantas coisas, queridos, porque nós não lemos a palavra de Deus. Aí a gente vive cheio dessas coisas, né? Então vamos nos alimentar da palavra do Senhor. E eu lembrei daquele texto, aquele versículo, Mateus 23, 37, eu compartilhando, eu não lembrava da referência. E eu, Fábio, onde é que está aquela referência de Mateus 23, 37? Aí ele disse, vale, eu também estava pensando, eu pensei em pregar esse versículo, né? Então eu creio que foi só o Senhor confirmando, e mais uma vez o Senhor dizendo para você, para mim, que Ele está conosco, né? E Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus está dizendo, quantas vezes eu quis te ajudar, quantas vezes eu quis falar com você, quantas vezes eu quis te ajudar a se libertar de algo que afasta de mim, e você não dá ouvido, né? Então Ele está dizendo para você nesta noite, mais uma vez Ele confirma que Ele está conosco, que Ele quer estar conosco. E eu queria contar para você, eu queria que você prestasse bem atenção, uma história, né, que fala da galinha e seus pintinhos. Quando uma galinha chocou os seus ovos e teve uma ninhada de pintinhos listrados. Preste bem atenção, queridos, por favor. Quando uma galinha chocou seus ovos e teve uma linda ninhada de pintinhos listrados, Sharon ficou encantada. Ela notou que a galinha passava por apuros, tentando trazer aqueles filhotes teimosos a obedecer. Ela cacarejava para eles, trazia-os para debaixo de si, para mantê-los aquecidos. Mas logo surgiam as cabecinhas espiando em todas as direções. Ela se acomodava novamente sobre eles, o vento. Ela se acomodava novamente sobre eles, arrepiando-se toda, mas num instante os filhotes escapavam. Achando que o mundo lá fora era mais interessante do que ficar protegido debaixo das asas da mãe. Os pintinhos tinham apenas alguns dias, quando o serviço de meteorologia anunciou frio intenso. Ao entardecer, as galinhas foram para os seus ninhos macios no galinheiro, mas os pintinhos curiosos não ficavam embaixo da mãe. Sharon foi para a cama pensando se a coitada da galinha não passaria a noite em claro, tentando proteger os seus 14 pequenos rebeldes. Pela manhã, a galinha cacarejava desesperadamente.
desesperadamente. Espalhado em volta dela estavam 8 pintinhos congelados. Os outros 6, onde era que estavam os outros 6? Estavam embaixo dela, aquecidos e salvos. Ela havia feito o que podia para protegê-los, mas alguns deles acharam que lá fora era melhor e morreram congelados. Jesus, o bom pastor, usou a analogia da galinha e seus pintinhos para ilustrar o seu amor e cuidado por seu povo. Mas com frequência, alguns de seus filhos, atraídos por luzes ofuscantes, diversões e outros interesses, abandonam a segurança da família de Deus e se aventuram pelo mundo, até descobrirem que o seu amor pelas coisas espirituais se esfriou. Então, alguns dos seus irmãos se perguntam: terá sido falha nossa? E se lhes tivesse feito uma visita, né? A gente não fica, eu devia, se eu tivesse feito isso. Às vezes os nossos filhos, né? Como o Fábio falou, que graças a Deus passou, meus filhos nasceram no lar cristão. Desde pequenininhos nós ensinamos, né, a palavra do Senhor. E quando nós fomos para Sobral, que nos mudamos para cá, lá tinha um grupo de adolescentes bem ativos, eu não sei se a Kelly lembra. E nós nos mudamos para cá, para o Antônio Bezerra, e não tinha tantos adolescentes, eles tinham pré-adolescentes, na verdade, que eles tinham 12 e 13 anos na época, o Tiago e o Esdras. E eles, como não tinha muitos pré-adolescentes, eles começaram a fazer amizade com os coleguinhas de colégio, a saírem, né? E passaram um tempo dispersos, mas glória a Deus, eu louvo ao Senhor, é um motivo de alegria, porque eu vejo meus filhos, eu vejo o Ezra compondo canções, adorando ao Senhor no louvor. Interessante que lá em Sobral o Tiago cantava e o Ezra tocava bateria. E hoje o Ezra canta e o Tiago ainda não está tocando, mas ele está fazendo uma coisa muito boa. Eu vejo o Tiago lendo a palavra do Senhor no início do mês. Eu, o Fábio, a Ana Lídia e eles fomos lá na Bíblia Opções, lá no centro, e a gente comprou. Sérgio, estou de olho em você. Eu tinha esquecido. Sérgio, tu vigia, Jesus. Olha, vigia, Sérgio. Então, queridos, a gente foi lá, né, e a gente escolhendo alguns livros, algumas revistas, e eles lá interessados, olhando, né, e eu vi um livro que eu achei interessante, que eu digo, eu vou comprar esse livro para mim ajudar uma pessoa. E o Tiago tinha dificuldade nessa área, mas deixa que o Senhor queria trabalhar na minha casa. E eu comprei alguns, né, e o Tiago pegou o livro e disse: eita, mãe, a coisa é séria. Jesus disse que se a gente não perdoar, ele não vai perdoar a gente. Eu vou perdoar. E o Tiago tinha uma mania de ficar com raiva. Eita, Jesus, eu estou entregando. Cadê o Tiago? Ele está aqui. Volta olhando, meu Deus, não vou contar mais não. Eu sei que Jesus está trabalhando, nós estamos felizes, o Senhor tem feito a obra e a gente não tem vergonha de falar. O que importa não é o que passou, o que importa é agora, né? E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Então, queridos, do mesmo jeito, né, o Senhor, Ele tenta nos trazer para debaixo, para a casa dele. O Senhor tenta nos trazer para perto dele, mas muitas vezes nós nos afastamos. E às vezes estamos afastados dentro da igreja, né? A palavra de Deus diz que muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, né, queridos? Então não vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. E a pior morte, queridos, que pode acontecer é a morte espiritual. Não é a morte física, né? É a morte espiritual. E eu queria, estou já encerrando, eu queria compartilhar ainda com vocês que você não precisa terminar esse ano do jeito, nós não precisamos terminar esse ano do jeito que nós estamos, né?
Um novo ano vem surgindo. Que você, nesse ano de 2012, procure mais intimidade. O Senhor está falando para você nesta noite. Busque mais o Senhor. Amém?